Ok, pessoal? Então agora nós estamos avançando com o nosso treinamento do ponto e a partir então dessa aula nós vamos iniciar uma nova abordagem. Nós vamos então começar a falar dos relatórios disponibilizados pelo sistema de ponto, ok? Então nessa primeira aula nós vamos abordar o tipo de relatório mais utilizado do software, que são os relatórios de espelho de ponto, né? Legal. Uma vez que você já fez toda a tratativa do ponto, né? Então você já coletou os registros, já carregou no software, já lançou marcações de ponto que os funcionários possam ter esquecido, né? Já fez o lançamento de abonos, etc. Aí chega então a hora de gerar os relatórios de horas, né? Para isso nós acessamos o menu Relatórios, Espelho de ponto. Quando nós clicamos então nessa opção, o sistema abre para a gente a tela de cálculos do sistema, né? Que nós já estamos familiarizados. Então basta você definir o período que você quer gerar o relatório. No meu exemplo aqui, eu vou colocar do dia 1º de maio até 31 de maio. Escolher um funcionário aqui como exemplo, eu vou selecionar o Ezequiel e clicar em atualizar. O sistema então carrega a tela de cálculos desse colaborador e para nós gerarmos então os relatórios, basta clicar aqui em cima, no canto superior direito, nesse botão chamado Gerar Relatório. Então, no meu caso aqui, o sistema ele informa para a gente que o período que eu escolhi tem dias futuros, né? Levando em consideração que hoje, durante a gravação desse vídeo, é dia 26 de maio e eu coloquei até o dia 31 de maio, né? Perfeito. No meu caso, eu vou prosseguir assim mesmo, porque é só efeito de teste, ok? Porém, se aparecer uma mensagem desse tipo para vocês, pode ser que você tenha definido um período incorreto, tá bom? Então, eu vou prosseguir aqui com o sim. O sistema ele exibe então para a gente essa janela aqui de configuração de relatório. Nela, nós podemos configurar para quais empresas nós queremos gerar o relatório. No meu caso, só tem uma empresa cadastrada, então vai dar na mesma se eu escolher a empresa ou marcar todas, né? Eu vou escolher todas. Aqui embaixo, nós podemos marcar para quais colaboradores nós queremos gerar os relatórios. Então, no meu exemplo, eu vou marcar para todo mundo. Aqui em cima, nesse campo, nós podemos escolher se nós queremos que o sistema destaque com cores os valores no relatório, né? Então vejam, aqui na tela de cálculos, por exemplo, o sistema utiliza cores para destacar folga, marcações automáticas, marcações lançadas manualmente, né? Valores de débitos, valores de créditos. Então, se nós mantermos esse campo aqui marcado como sim, o relatório também vai seguir o mesmo padrão da tela de cálculos, ok? Eu recomendo deixar como sim, que fica bem mais fácil de interpretar os relatórios depois. Porém, se você quiser que esses cálculos eles saiam todos em preto e branco, é só marcar como não, tá ok? Aí o sistema vai imprimir tudo na cor preta. Eu vou deixar marcado como sim. E agora aqui embaixo nós temos um outro campo muito importante, né? Que é o campo onde nós selecionamos quais colunas de cálculos nós queremos que sejam incluídas no relatório, né? Então, o sistema já carrega aqui por padrão algumas colunas, como as entradas de 1 até a saída 3, né? Entrada 1, saída 1, entrada 2, saída 2, entrada 3 e saída 3. Ele inclui aqui a coluna de saldo do dia, a coluna de carga, certo? A coluna de horas noturnas e horas abonadas. Lembrando que nós conseguimos selecionar no máximo 13 colunas para os relatórios, ok? Então vejam, aqui por padrão o sistema não inclui a coluna do saldo do banco de horas, certo? Se você necessitar dessa coluna nos relatórios, é necessário então desmarcar uma dessas outras colunas para você conseguir incluir essa. Então, no meu exemplo, eu vou desmarcar, por exemplo, a coluna de horas noturnas e vou incluir a coluna de saldo do banco. Certo? Então, feito essa configuração, veja que aqui em cima nós temos dois botões. O primeiro deles se chama Gerar Relatório e o segundo se chama Salvar Individuais, né? Quando nós clicamos nesse botão chamado Gerar Relatório, ele vai gerar um relatório apenas, contendo os dados de todos os funcionários que nós selecionamos, né? Então fica apenas um arquivo e os relatórios de cada colaborador em uma página, certo? Se nós escolhermos essa outra opção, chamada Salvar Individuais, o sistema salva em arquivos separados o relatório de cada colaborador, né? Onde ele vai preencher no nome do arquivo o próprio nome do funcionário. Nós vamos fazer um exemplo de cada para vocês verem a diferença, ok? Então, primeiro eu vou clicar aqui em cima em Gerar Relatório. Notem que o sistema começa a fazer os cálculos, né? Depois ele vai configurar os relatórios, então ele exibe aqui na tela para a gente. Podemos notar que o relatório tem aqui em cima no cabeçalho os dados da empresa, ok? A descrição do relatório e o período dele. Temos também os dados do funcionário, ok?
um pequeno quadro de horário que o funcionário deve cumprir, lembrando que esse quadro somente é preenchido se o funcionário cumprir horários do tipo semanal ou carga diária. Horários de escala mensal ou escala cíclica, ele não preenche esse quadro porque eles não são repetitivos de uma semana para outra, tá bom? Legal, aqui embaixo agora também podemos notar que o sistema ele incluiu todas as colunas que nós selecionamos, né? Então, de entrada 1 a saída 3, trabalhadas, faltas, extras, saldo do dia, carga, horas abonadas e saldo do banco. Ele também destacou em cores, né, os valores, assim como a gente selecionou. E aqui embaixo tem campos para o funcionário assinar e também para o responsável da empresa preencher, tá certo? Lembrando que esses dados aqui do nome e o cargo do responsável são cadastrados diretamente nos dados da empresa, ok? Então, se tivesse mais de uma empresa, esse campo aqui seria preenchido com os dados do responsável cadastrado para aquela empresa. Então, vejam que aqui o primeiro relatório gerado foi o do Ezequiel, certo? Depois da Fabiana, depois da Maria e assim por diante. Então ele gerou um relatório por folha, certo? Lembrando que se o período que você definir for maior que um mês, aí cada relatório vai ocupar mais de uma página. Legal, então agora aqui, para a gente salvar os relatórios, basta clicar nesse botão aqui do disquete, chamado guardar, né? Ou save, caso seu Windows estiver em inglês, tá bom? Então você clica nesse botão e o sistema vai fornecer para a gente algumas opções para nós salvarmos o arquivo. Então, o mais comum é salvar os relatórios no formato PDF, né? Então, aí você clica nesse botão chamado Adobe Acrobat. Porém, você também pode salvar no formato do Excel, tanto na versão 2007 como na versão 97, né? Você pode salvar também no formato do Word, do PowerPoint. Você pode salvar em arquivo de texto, arquivo de imagem ou arquivo JSON, né? Nesse exemplo aqui, eu vou salvar no formato PDF. Então, eu clico aqui em cima no Adobe Acrobat. Veja que o sistema ele abre uma janela de exportar como PDF. Aqui basta clicar em OK. Então o sistema exibe uma nova janela solicitando o local para nós salvarmos o arquivo, né? Então eu vou escolher na área de trabalho e vou clicar em salvar. Certo, ele começa a exportar os relatórios e se nós minimizarmos então o sistema de tratamento, podemos notar que ele criou então um arquivo PDF, certo? E se nós abrirmos esse arquivo, podemos notar que os relatórios estarão todos lá, né? Da mesma forma que nós visualizamos no sistema, ok? Então esse relatório você pode, por exemplo, mandar por e-mail para o seu contador, pode imprimir e solicitar para os funcionários assinarem, ok? E aí você deixa documentado com você, certo? E se você optar pela impressão dos relatórios, você pode fazer diretamente aqui na tela de pré-visualização. Veja que nós temos o botão aqui de guardar, salvar, né? Mas nós também temos o botão de imprimir. Então é só você clicar aqui no botão imprimir e aí selecionar a sua impressora, né? E por fim clicar em imprimir. Aí o sistema já manda direto para a impressão. Legal. Se você quiser salvar os relatórios em arquivos individuais, assim como eu comentei, é só você clicar aqui novamente em gerar relatório, né? Clicar em sim. E aí veja que agora eu vou fazer o seguinte, eu vou gerar os relatórios para todos os funcionários, ok? Vou mudar a seleção dessas colunas. Por exemplo, eu quero só a entrada 1, saída 1, entrada 2, saída 2. Vou desmarcar a entrada 3 e saída 3. E como eu desmarquei duas colunas, eu posso incluir outras duas no relatório. Então eu vou incluir novamente a coluna de horas noturnas e a coluna de DSR, ok? Além disso também, dessa vez eu vou gerar os relatórios em preto e branco. Então eu vou desmarcar esse campo aqui, relatório colorido, né? Vou colocar como não. E vou clicar aqui no botão chamado salvar individuais. Então vejam, quando eu clico nesse botão, ele pede para nós definirmos um nome para a pasta, né? Então ele cria uma pasta e dentro dessa pasta ele vai salvar os relatórios de cada funcionário que eu selecionei em arquivos individuais, né? Com o nome de cada colaborador. Então aqui no nome da pasta eu vou colocar, por exemplo, relatórios maio, certo? Aqui embaixo eu posso selecionar o tipo de arquivo que eu quero para os meus relatórios. Pode ser do tipo PDF, pode ser do tipo Word, do Excel, do PowerPoint, texto, imagem e arquivo JSON, que são as mesmas opções daquela tela de pré-visualização. Agora, nesse exemplo, eu vou gerar os relatórios no formato do Excel, ok? Então, eu vou clicar aqui no formato do Excel e vou salvar, então, essa pasta na própria área de trabalho. Feito isso, é só clicar em salvar e clicar em OK. Então, o sistema começa a salvar os arquivos, né? Ele fica piscando essa janela.
E aí, terminado esse processo, ele vai exibir aqui para a gente essa mensagem. Os relatórios foram salvos com êxito. Gostaria de abrir a pasta onde eles foram salvos? Clicando em sim, o sistema abre então a pasta onde os relatórios foram salvos, né? E podemos notar que eles foram salvos no formato do Excel, sendo um arquivo para cada relatório de funcionário e já nomeados com o nome de cada um deles. Eu vou abrir aqui um deles para a gente visualizar, por exemplo, da Fabiana. Então ele vai abrir aqui no formato do Excel, ok? E vejam, assim como eu tinha comentado, ele gerou em preto e branco, já que eu tinha desmarcado aquela coluna. Aqui no caso, essa coluna ela ficou um pouco apertada, você pode redimensionar aqui, e aí ele reposiciona os textos, ok? Se você também quiser imprimir através do próprio Excel, você consegue, né? Acessando o menu Arquivo, Imprimir, certo? Então, a vantagem de você salvar os relatórios em arquivos individuais é que você pode, por exemplo, enviar cada arquivo desse para os funcionários conferirem, né? Então, você não precisa nem imprimir se você quiser. Você pode, por exemplo, gerar em arquivo PDF e enviar para eles por e-mail ou WhatsApp, né? Se for melhor para a empresa. Então, eu vou montar um novo exemplo aqui, agora com os relatórios coloridos, né? Para todo mundo, vou salvar em individuais. Aqui na área de trabalho, eu vou colocar relatórios maio coloridos. Vou salvar, né? Então o sistema vai salvar novamente os relatórios, só que agora em formato PDF, que é o formato mais portável para você mandar por e-mail, via WhatsApp. Então vejam, ele cria agora para a gente uma nova pasta, né, com os relatórios em PDF. Então esses relatórios você pode mandar por e-mail, ok? Fica muito mais fácil de enviar para os funcionários. Perfeito, então um relatório espelho de ponto você pode gerar dessa forma, ok? Nos próximos vídeos nós vamos abordar os outros tipos de relatório disponibilizados pelo sistema de ponto, então não deixem de conferir com a gente, ok? Fica aqui meu muito obrigado, um abraço e até a próxima. Tchau!